Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre os aspectos populacionais do Centro-Oeste. E assim, a região Centro-Oeste tem o segundo maior território regional do Brasil. Ele só perde, no caso, para a região Norte, né? Mas é uma região pouco populosa. Tem em torno de 13 milhões, quase 14 milhões de habitantes. Só que, só para vocês terem uma ideia, isso é menor que a região metropolitana de São Paulo, né? Mas assim, chega a ter mais ou menos o número de habitantes do Rio de Janeiro. E além disso, é a região menos povoada, com uma densidade demográfica de 8,26 habitantes por quilômetro quadrado. O Centro-Oeste começou a ser ocupado ainda no século XVII e XVIII pelos bandeirantes, que tinham como objetivo capturar nativos indígenas e encontrar minas de ouro. Os primeiros núcleos urbanos e vilas da região foram criados em meio à descoberta de minas de ouro, principalmente no atual estado de Goiás. Foram eles que colocaram o Centro-Oeste no mapa do Brasil. Com o desenvolvimento da economia cafeeira no século XIX, o desenvolvimento industrial no século XX e o consequente crescimento urbano concentrados na região Sudeste, o Centro-Oeste se tornou uma região fornecedora de produtos agropecuários para os centros urbanos do país. O povoamento na região Centro-Oeste foi a necessidade e de escoamento dos produtos agropecuários do Centro-Oeste que motivou a criação de ferrovias e estradas que serviram de eixo da expansão da ocupação e povoamento da região. A criação de Goiânia em 1935 e a criação de Brasília em 1960 completaram de vez a integração da região e permitiram sua ocupação. A criação de Goiânia para se tornar a capital política administrativa do estado de Goiás também atraiu uma série de imigrantes para a região. Esse processo foi acentuado e consolidado com a transferência da capital do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, para a cidade de Brasília, criada no final dos anos de 1950 e inaugurada em 1961, e com a criação da estrada férrea Belém-Brasília, que liga o Centro-Oeste com o norte do país. O famoso trem do Pantanal, ou melhor, a estrada de ferro noroeste do Brasil, que ligava Bauru, no interior de São Paulo, a Corumbá, na divisa do Mato Grosso do Sul, com a Bolívia, em uma extensão de 1.622 quilômetros, proporcionou a ocupação e o desenvolvimento do sul do Mato Grosso, sul de Goiás e de grande parte do estado do Mato Grosso do Sul. O trem do Pantanal, após passar por processos de privatização e abandono do transporte de passageiros, atualmente faz, em alguns trechos, o transporte de passageiros para fins de turismo. Tão importante quanto as ferrovias e estradas que permitiram a colonização e integração da região Centro-Oeste foi a atuação de pessoas como Cândido Mariano Silva Rondon e Marechal Rondon, nascido no próprio estado do Mato Grosso em 1865 a 1958. Rondon foi um dos mais importantes desbravadores da região Centro-Oeste. Ainda no século XIX e princípio do século XX, o sertanista ajudou a montar as linhas de comunicação telegráficas que faziam a comunicação do Centro-Oeste com as demais regiões. Além disso, o sertanista contribuiu para o mapeamento da região e o estabelecimento do contato com tribos nativas de origem indígena. Rondon é um dos grandes responsáveis
pela integração do Centro-Oeste com o território brasileiro. Os indígenas, parte significativa dos povos nativos do Brasil, vive hoje no Centro-Oeste. Com a colonização portuguesa e a urbanização concentrando-se nas áreas litorâneas. A população nativa foi desaparecendo ou migrando para o interior do Brasil. Há na região Centro-Oeste povos que ainda não passaram por processos de aculturação, como ocorreu com os povos nativos do litoral brasileiro e que possuem baixo ou nenhum contato com a cultura do homem branco. O processo de expansão do Centro-Oeste, com a chegada de grandes fazendeiros e empresários que foram adquirindo grandes porções de terras, reduziu drasticamente as populações indígenas, que passaram inclusive a trabalhar nas propriedades ou migrar para os grandes centros urbanos. Aqui nós vemos o Parque Nacional do Xingu, e vocês percebem que existem nessa legenda, né, regiões de desmatamento, né, e no caso as regiões de terras indígenas. Então você vê que o Parque Indígena do Xingu ele é uma região bem extensa, né, e vocês veem também as outras regiões, né, que dá para notar que é uma região bem preservada, né. E aqui nós vemos, né, no caso em Brasília, né, a gente vê aqui, no caso Brasília, ela foi, como fala aqui, inaugurada em 21 de abril de 1960, né, e é tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. O Palácio Itamaraty, como a gente está vendo nessa imagem, né, seria no caso aqui o edifício sede do Ministério das Relações Exteriores. E também nós temos aqui a Procuradoria-Geral da República, né? Então esse é o plano piloto, ou seja, o planejamento inicial do que seria uma moderna cidade, foi idealizada pelo urbanista Lúcio Costa, juntamente com o arquiteto Oscar Niemeyer. Esse plano apresentava uma arquitetura futurista, como podemos constatar em alguns dos principais prédios e monumentos da cidade. E eu gostaria de deixar para vocês, né, um versículo que se encontra em Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que Deus abençoe vocês e que tenham uma semana abençoada. Tchau, tchau, gente!